tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o arquiteto Marcelo Cores, que vai dar dicas para a gente de como decorar o apartamento compacto e, além disso, ele vai dar dicas de como transformar esse imóvel compacto também em um imóvel para ser colocado nas plataformas de locação por temporada. Não é isso, Marcelo? Obrigada por você ter aceito o nosso convite mais uma vez. Bom dia, Cris, tudo bom? Tudo Bom dia, ótimo. gente. Bom, a ideia é essa, né? A ideia é dar um panorama, né? Para quem está pensando, ou quem já tem até um imóvel e quer adaptar ele ou transformar para poder utilizar eles para alocação nessas plataformas, né? Porque, além de eu ter feito já realmente assim, muitos projetos para clientes meus de apartamentos, ou apartamentos que foram do zero feitos e projetados com essa função, ou apartamentos que a gente teve que adaptar para essa função de locação por temporada, né? Então eu tenho essa vivência dos dois lados, né? Pois é, Como porque você arquiteto também, faz os projetos, acabei te cortando. Você também é um anfitrião, né, de uma das principais plataformas desse tipo de locação, não é isso? é, Então, eu já assim, montei para mim mesmo 3 apartamentos sim. para locação, né? Pela plataforma mais forte que a gente tem no mercado atualmente. Eu montei esses 3 apartamentos para mim mesmo, né? Então, eu também uso muito. Quando eu viajo, né, principalmente para fora, eu uso bastante essa mesma plataforma. Então, na verdade, a experiência de usuário também conta, também é bastante interessante para a hora de projetar. Não, com certeza. E aí conta pra gente, porque assim, hoje São Paulo, né, para quem está nos acompanhando aqui, São Paulo saiu na frente nos apartamentos, né, compactos, chamam até de microapartamentos, enfim. E o Rio, a gente está começando, você vai me corrigindo se eu estiver um pouquinho errada, mas isso está acontecendo não tem tanto tempo, né? E aí as construtoras estão investindo cada vez mais nesse modelo, uns chamam de estúdios, outros chamam de compactos, enfim. Aí eu queria você, que é o profissional que, né, atua, que transforma, que torna lindo, né, que faz encantar. São apartamentos que variam de 15 metros. Como é que está isso? Ou a média que você mais costuma fazer e que o mercado está fazendo? Conta para a gente um pouquinho, para a gente ter noção do que está falando, o que que é compacto, né? Aham. Bom, na verdade, historicamente, São Paulo, a legislação edilícia de São Paulo, ela já possibilitava que as construtoras lançassem empreendimentos com essas características já há muito mais anos, né? No Rio, não é que não existia. Essas plataformas de locação, elas são até bem fortes no Rio, né? Até por conta da demanda turística, óbvio, né? Mas, assim, elas são muito fortes, mas ela usava os apartamentos compactos que já existiam. Porque, por exemplo, Copacabana, Botafogo, Flamengo, tem prédios com apartamentos muito compactos, com apartamentos abaixo de 20 metros. Existem Sim. muitos prédios, até alguns famosos, em Copacabana e Botafogo, né, Uhum. que são de apartamentos muito compactos. Mas foi um períodozinho que a legislação permitiu a construção desses apartamentos. Sim. Depois, conforme os planos diretores foram mudando essas legislações edilícias, né, esse tipo de construção foi proibida no Rio. Então, a gente ficou por algumas décadas nesse ato, ou seja, você não conseguia aprovar um empreendimento de apartamentos compactos. E a E gente aí, há uns anos atrás, te cortei de novo, desculpa. E assim, mas a gente sempre teve uma demanda para esse tipo de imóvel. sempre teve, porque esses apartamentos já existiam, né? Aqui no Rio se convencionou chamar de kitnet. A kitnet é uma coisa histórica, né? Da urbanização do Rio. Então, essas kitnets foram requalificadas, né? Sofreram processos drásticos de reforma, requalificação total, né? E aí, quando a gente fala dessa requalificação, eram apartamentos muito antigos, de mais de 40 anos, quase sempre todos mais de 40 anos. Então, eram apartamentos que, às vezes não, quase sempre, nunca tinham sofrido esse processo realmente de requalificação completa, de reforma geral. Então, esses apartamentos, assim, a gente começou a pegar esses apartamentos pequenos quando começou a surgir a demanda de locação
de imóveis muito pequenos, apartamentos muito compactos, né? Então, a gente pegava esses apartamentos antigos e fazia um projeto de reforma completa deles. E aí, Ou ou seja, seja, não era só uma questão elétrica, de parte tudo, elétrica, tudo, hidráulica, tudo, né? tudo. Invariavelmente já fazia a previsão para split, né? Ou seja, já fazia essa rede, né? Então, a gente fazia essa requalificação, mas não só a requalificação da infraestrutura do apartamento, mas já pensando nesse projeto para atender a esses clientes, que não são poucos, que preferem ficar num apartamento a ficar num hotel. Então, assim, a gente já fazia isso pensando, ou seja, pensando num quarto de hotel, ou pensando num estúdio, ou pensando numa parte, pensando num conceito projetual muito parecido com o de hotelaria, entendeu? Então, a gente E aí, começou a adaptar esses muito antigos, foi o primeiro movimento. e aí tem várias perguntas, assim, por exemplo, tem uma linha de decoração, você já falou que teve que começar do zero, porque aí, né, tinha que mexer em tudo, fazer essa reforma. Assim, e quanto tempo levava isso? Assim, são várias perguntas, né? Muitas perguntas em Aham. relação a tempo, em relação ao acompanhamento da obra, que a gente sabe que toda obra é esse orçamento, é esse o período, mas sempre foge do orçamento, sempre foge um pouco do período. E como é que fica isso também para os seus clientes, né, nessa coisa de orientação? Porque às vezes tem, por exemplo, agora a gente está aí, né, final de ano, início de ano, essa coisa toda, pessoas querendo fazer para poder pegar o turista que está chegando, porque vem muito estrangeiro, também vem turista daqui Aham. dentro mesmo do nosso país. Como é que é isso, assim, até a gente chegar no propriamente dito, na parte né, da decoração? Porque tem todo esse bastidor que você está trazendo para a É, gente, que só que quem está ali, né, no dia a dia está sabendo o que está acontecendo. Mas quando o turista é, chega, enfim, ou brasileiro ou estrangeiro, ele vê o cenário, né, maravilhoso, mas não sabe é, quanto tempo foi para chegar até ali. é. Ó, eu, assim, na média, esses apartamentos super compactos, assim, salvo os novos, tá? Depois a gente até se estende um pouquinho mais Tá, nesse capítulo, né? A gente falando sobre os lançamentos, ou seja, os imóveis novos que já são voltados para esse tipo de mercado, né? Que é o mercado de estúdios, mercado de apartamentos ultra compactos. Mas, assim, para esses que surgiram nesse primeiro movimento, né, de locação de temporada aqui no Rio, por serem imóveis muito antigos e que dificilmente já sofreram algum tipo de reforma estrutural, né? Modernização estrutural. Então, assim, essa obra, invariavelmente, a gente tem que pensar aí nos 2 meses de obra. Para quem está tá. planejando, pegar um apartamento desses super antigos aí, de Copacabana, Flamengo, Botafogo, Ipanema, e transformar ele, ou seja, requalificar ele para essa ideia, para esse conceito de requalificação, de locação. Então, o que acontece? Pense sempre em pelo menos 2 meses de obra. Porque o pessoal, por ser, mas são só 20 e poucos metros, são só 20 metros. Sim, mas assim, são só 20 metros e isso é um complicador. Você não consegue botar 10 pessoas para trabalharem dentro de 20 metros. São duas ou três. Você não consegue armazenar, você não consegue estocar materiais. Então, essa logística da obra, o que acontece? Você tem que ir liberando a chegada dos materiais na medida que realmente eles vão ser necessários. Vou dar um exemplo clássico aqui para você. Eu estou montando um outro apartamento para mim agora, no Leme, né? Para essa plataforma também de locação. Com essa vocação. Eu estou com os investimentos já comprados há mais de 2 meses. Eu não levei lá para o apartamento, porque senão ia inviabilizar a obra. O espaço é tão compacto que eu tenho que reservar um espaço para guardar os sacos de entulho. Eu tenho as ferramentas, eu tenho o espaço que eu preciso para se mover dentro da obra. Sim. Então, essa logística da obra, ela é muito complexa, mais complexa do que um móvel grandão, né? Que eu posso botar tudo lá e conforme o pedreiro vai precisando, ele já vai Conforme a pegando. necessidade, vai tirando de um ambiente para o Exatamente. outro. Exatamente. Então, esse gerenciamento, digamos assim, da logística da obra, né, é bem complexo, porque tudo tem que chegar ali, naquele momento exato que vai precisar. Então, essa obra, em tese, considerando 20 metros quadrados, né, que é um exemplo, é uma medida bem, digamos assim, comum, tá? Tá, Nessas kitnets aqui do Rio, antigas, né, é uma medida comum, tá, entre 18, 20, 24, 27, mas eu estou falando 20 na média. tá. Então, ou seja,
tem que se pensar assim, pelo menos 2 meses de obra, tá? Obra. E aí, a questão da montagem, aí depende muito mesmo do capital da pessoa, da velocidade com que ela vai conseguir comprar as coisas e serem entregues, né? Porque, no geral, eu sempre gosto de ter 30 dias para fazer a montagem. E eu, por exemplo, eu já fiz mais de uma dezena de projetos, né? De apartamentos para locação para clientes meus. E, para mim, eu estou no quarto. Então, assim, tem já um histórico. É um bom negócio, né? Um excelente É, negócio. sim, sim, sim. Não, eu não me arrependo de nenhum deles, na verdade, né? E curti muito ter feito também. Eu gosto do desafio do encaixar todas as demandas, tudo que aquele. Eu fico me imaginando como usuário, né? Como hóspede. Então eu fico pensando, pô, o que esse cara pode querer, né, dentro do apartamento? Então a gente encaixar isso tudo no projeto, né? É sempre uma operação de guerra, né? Por conta dos tamanhos, né? É isso que eu ia Mas falar, assim, algumas é uma luta saudável, mas constante, né? Do que eu vou é priorizar, o que ele vai constante. precisar, porque é uma variedade É, de turistas, vamos dizer assim, é uma variedade de pessoas querendo alugar, né? com De certeza. vários cantos do mundo, né? As demandas são diferentes. O cara que veio para trabalhar e o cara que está vindo para turistar mesmo, entendeu? Então, assim, as demandas são diferentes. E a gente tem que atender a todas essas demandas. Eu, por exemplo, mais da metade dos meus hóspedes é de turistas estrangeiros, entendeu? Então, assim, eu tenho que ter essa preocupação também. Mas o fato é que essa montagem, 1 mês é um tempo que eu considero razoável entre montagem dos aparelhos estáticos, né? A máquina de lavar, o cooktop, é a geladeira, é a coifa, enfim. E depois a mobiliária e a decoração, entendeu? Então, aí eu Então queria eu penso, pegar carona nisso que você falou agora, que assim, a gente pensou nessa pauta, até por vários pedidos de pessoas que nos acompanham, né? Estão aqui com a gente já há algum tempo, que tem determinadas assim, curiosidades para a gente saber se é mito ou verdade. E uma delas é com relação a destruir o patrimônio. Porque, como você falou, você recebe turistas, né, ou quem vem a trabalho, ou quem vem turistar mesmo, de fora do Brasil. E como é que fica o estado né, do imóvel? Assim, também contar para a gente, até a gente entrar na decoração propriamente dita, porque isso também, acredito eu, que tem a sua peculiaridade para que, né, seja cada vez mais rentável, você seja mais demandado, né, o seu imóvel, né, um anfitrião aí bem solicitado. Então tem que ter, com certeza, tem umas diquinhas aí que você vai compartilhar conosco. Mas como é que é não, isso? essa preocupação ela é constante. Ela é importante, tem que ter, já desde a concepção do projeto, né? Evitar materiais que sejam muito suscetíveis a danificar ou que gerem muita manutenção. Isso já no projeto a gente tem essa preocupação, entendeu? Então, tem alguns materiais que em tese, seriam muito práticos para a gente lançar no projeto, porque a instalação é muito rápida, são materiais relativamente baratos. Né? Vou citar o caso de um aqui, por exemplo. Os pisos, que tem vários nomes, né? Cada um chama de um Tá. nome, mas assim, aqueles pisos chamados de flutuantes, que são os laminados de MDF. É um material que, em tese, seria muito bom para a gente usar, porque é prático, é fácil de limpeza, só que se o hóspede esquece a janela aberta e sai e cai uma chuvinha, entrou água, chove e acabou. Como é que você troca? Então, assim, são materiais que eu não uso. Nos projetos de Airbnb, eu não uso, porque o hóspede tende a ser distraído. Ele não tende a ter as preocupações que ele tem na casa dele, né? Quando ele está hospedado no imóveis desse de plataforma. Então, assim, isso foi só um dos exemplos, mas assim, eu não uso, por exemplo, laminado de MDF. Laminado vinílico, show. Quer dizer, Tem umas deve ser, características é isso que eu ia falar, parecidas, deve ser um pouquinho mais caro, mas vale mais a pena. isso. Tá, Mas não porque tem isso é legal a risco. gente trazer, é legal você trazer isso aqui para gente, para justamente que é Exatamente. aquilo, que às vezes o barato sai caro, que você vai colocar o mais barato, mas vai ter que ficar trocando num período É, de tempo e haja profissional para encontrar, né, para colocar com e por aí certeza. vai. Quina viva de parede, né? É bom sempre evitar. E os apartamentos antigos têm muito dente. É importante, assim, se tentar criar ali algum painel de MDF,
envidraçar, se fazer alguma coisa para a gente não ter essas quininhas vivas de parede aparecendo, porque o cliente entra, já chega cansado, 10, 12 horas de voo, e aí a mala vai levando tudo que está na frente, entendeu? Vai Então, arrastando. quina viva nesses apartamentos de locação é um perigo. Tem que se criar algum recurso para a gente protegê-las com alguma coisa. O que a gente usa muito são esses painéis, em MDF, em compensado, em USB. Os materiais não importa muito, mas o importante é que a gente não tenha, porque elas vão quebrar. Elas vão lascar ali, entendeu? E aí vai ser uma coisa, né, muito constante também de manutenção, né? Outra coisa. Manutenção. E ia te falar também uma outra questão que é relevante também para a gente. Por exemplo, sofás e cadeiras. Né? O que acontece? A gente vai na loja e fica apaixonado por aqueles tecidos maravilhosos, que são lindos lá para o nosso apartamento. Mas, assim, para essa demanda de locação, infelizmente, não rola. Você tem que olhar com um olhar de cuidado daquele sofá. Ah, tem o recurso do Teflon? Tem. Teflon não é eterno. Teflon você tem que aplicar uma vez por ano. Entendeu? Aquela aplicação do Teflon para tornar o Sim. sofá impermeável, né? Não é uma coisa aplicou e nunca mais precisa fazer nada, né? Então, assim, tem que pensar num tecido que aguente o rojão. Porque o hóspede vai sentar com a sunga molhada, com o biquíni molhado no seu sofá. Então, assim, essa preocupação. O sofá é uma coisa bastante importante, tá? Nesse Nesse contexto quesito, do né? projeto. Exatamente. Porque estragou é uma coisa complicada, né? Você, para mandar estofar, você vai perder 15 dias, 20 dias de locação. Para mandar lavar seco também não é uma coisa muito fácil. Dependendo da mancha, não sai, tem que trocar o tecido, entendeu? Então, assim, O que você eu uso muito recomenda? couro, eu uso muito couro e corinho, entendeu? Couro natural e couro sintético, porque é uma coisa que, assim, a durabilidade, né? Ou seja, o tempo que vai demorar vai ser o tempo, tipo assim, de reestufar. Só para exemplificar em números. Eu tenho um apartamento no centro da cidade que eu loco ele desde as Olimpíadas do Rio, desde 2016. Couro. Esse é couro mesmo, legítimo. Esse sofá é um sofá que eu levei para lá, ele era um sofá da minha casa. Ele é relativamente novo. Então a gente está falando de 8 anos de locação, não, 7 anos de locação, e ele estava comigo em casa há uns 2 anos. Então a gente está falando Olha de um aí. sofá de 9 anos. Ele está lá inteiro. Já está desbotando um pouquinho, porque o lado da janela, onde bate sol, com o tempo vai queimando, entendeu? Então, assim, provavelmente lá para o ano que vem, eu vou mandar restofar esse meu sofá. Mas olha o tempo que a gente está falando, quase 10 Exato, anos, exato. entendeu? Agora, olha só, eu vou chamar um pequeno intervalo, a gente já volta. Quem está nos acompanhando, espera aí que vem mais dicas e vamos falar também do centro que você tocou em assunto, e o centro está Aham. voltando aí com o Reviver Centro 2. Então, já já a gente volta. Até já. Olá, e voltamos com o arquiteto Marcelo Cores, que ele estava dando dicas, né, Marcelo, de que tipo de mobiliário colocar para que seja mais durável, né? Materiais também, para que tenha mais durabilidade, né? Já que é com esse objetivo da locação aí, né, nas plataformas, né? Para quem quer investir e ter essa renda aí extra, vamos dizer assim. Aí você estava dando dicas e ainda tem mais dicas com certeza, e assim, principalmente na hora de escolher os móveis, né? Assim, que tipo de decoração, também os adornos. Acredito eu que se tiver muito bibelozinho também, como você disse, a mala chega de um jeito, de outro, pode, é, né, enfim, quebrar. Então tem que ser uma coisa com esse objetivo. Se você colocar lá algo que, ai, eu tenho muita, né, carinho, estima, pode comprometer aí, né, assim, essa relação. Aham. Essa questão, tá, assim, a gente quer sempre deixar o imóvel o mais bonito possível, né? Até porque nessas plataformas a gente tem muitos concorrentes, obviamente, né? São várias plataformas, mas dentro de cada plataforma a gente tem os imóveis que são nossos concorrentes, né? Sim. Então a gente quer sempre dar esse apelo, mas a gente tem que realmente ter essa preocupação em relação à funcionalidade, ou seja, aqueles corredores livres ali para a circulação da pessoa
considerando que ela sempre vai chegar com mala, né? Então, assim, tem algumas questões que eu acho bastante importante frisar para quem está pensando em se tornar um anfitrião dessas plataformas, quem está pensando em reformar os seus imóveis, ou até mesmo comprar esses imóveis já compactos, né? E aí eu diria que esses imóveis compactos, aonde estão surgindo os lançamentos mais interessantes, realmente é no centro da cidade, né? Mas Sim. aí a gente fala já sobre... Hã? Isso, até porque também tem o público que é aquele público que o casal que se separou, o filho que quer morar E sozinho, os pais tem, que têm pais idosos que precisam ficar perto dos filhos, tem uma série, né, de tem. oportunidades para esse tipo de imóvel. Esses imóveis são um coringa, né? Eles surgiram como resultado de demandas reais que as pessoas passaram a ter, mas, assim, só para a gente focar, só para a gente mais ou menos Sim, claro, racionalizar essa seguir questão aí. das dicas, né, São muitas do questionamentos. projeto. Sim, Aí daqui a pouco a gente se estende mais até falando desses apartamentos do centro, esses que já estão sendo lançados compactos, né? Então você já compra ele já é pequenininho e você já tem que pensar do zero tudo sobre ele. Mas em relação à questão do projeto, uma coisa importantíssima para essas pessoas que estão querendo fazer os seus apartamentos. Não comprem imóveis, não comprem eletro, antes do seu arquiteto especificar ou definir em projeto os tamanhos possíveis. Não comprem antes, porque não vai caber. Tá? Esses imóveis são muito compactos, tá? Em muitos casos, eu já peguei alguns onde não se deu para fazer nenhum tipo de separação. Então, era um estúdio, literalmente, e o sofá já era o sofá-cama. Então, a gente comprou, dimensionou um sofá, que era um sofá até queen size, não, um sofá-cama queen size. Então, era uma cama confortável. Raramente eu abro mão de ser queen size, o tamanho, tá? tá. Não só pela questão de conforto, não, mas é porque esse padrão de cama nossa, essa cama convencional, né, aquele colchãozinho 1,38 por 1,88, é um padrão que praticamente não existe no mundo. É uma coisa bem assim, jabuticaba, né? É bem do Brasil. Ou seja, é um olhar que se tem que ter, já que você recebe turista, né, do mundo todo. Exatamente. Exatamente. Para o estrangeiro, essa nossa caminha de casal é muito ruim, praticável. Então, assim, eu me esforço muito nos projetos para não abrir mão da cama queen size. Tá. E mesmo quando é sofá-cama, tá? É um sofá-cama tamanho queen size, Um tá? sofá-cama Então, generoso. tem que ser, porque invariavelmente quem se predispõe a alocar nessas plataformas vai receber muito turista estrangeiro. Uma cidade como o Rio, não tem como, você vai receber muito turista estrangeiro, entendeu? Então, isso é bem importante, né? Mas só para fechar esse assunto, né, em relação Claro. à questão dos móveis, não compre antes do projeto, tá? Isso tem que ser definido em projeto pelo seu arquiteto e aí sim ele vai estabelecer os parâmetros. Ó, o sofá pode ser até tanto, a cama é queen, vai ter que criar do mudo dos dois lados? Não, só vai caber de um lado. A geladeira está limitada a tantos centímetros de largura. Ah, não, vamos usar um frigobar em cima de uma plataforma. Então a gente às vezes planeja, né, esse armário de cozinha de maneira que a gente cria ali uma plataforma, que quase sempre a gente acaba usando gavetinhas embaixo, ou até uma sapateira, dependendo do caso, né? Sim. E o frigobar fica mais no alto. Então, É assim, até para uma melhor, né? demanda de Até mais turista, fácil para ele até mais fácil para ele acessar, enfim. exatamente. Então, assim, essa definição é importantíssima. Essa definição vai ser dada pelo projeto. Não compre antes, porque vai ser furada. Tá Então, bom? é assim, por E aí, exemplo, assim, desculpe te cortar, até o de sofá nada, tranquilo. no imóvel que tem um tamanho razoável também é problema, porque às vezes a gente se empolga, quer levar um sofá, que aí, mesmo seja fugindo um pouquinho do compacto, né, do que a gente está falando aí de 20 metros Uhum. quadrados de média, mas sei lá, um apartamento de 60, 70 metros que seja, e por aí vai, tem também essa calma, tem que prestar atenção no sofá, porque às vezes não vai caber. Então, É, assim, se está fazendo com esse objetivo, é melhor seguir tudo direitinho para que fique, né, tudo perfeito, porque não é só isso. Você já falou da geladeira, que pode ser o frigobar. Aí, como é que é é, fogão? Como é que fica o micro-ondas? E as outras coisas também, isso é importante.
Fogão a gente adota muito cooktop. A gente Tá, adota muito cooktop, né? Porque as pessoas cozinham muito pouco em casa. Eu tenho experiência nos meus apartamentos lá, assim, poucas foram as pessoas que efetivamente cozinharam. tá, Então, se usa muito micro-ondas, né? E o cooktop, para uma coisinha básica ali, ele atende bem. A questão do cooktop é importante, né? Saber se dá para ser elétrico. As redes antigas dos prédios, às vezes, você simplesmente não consegue usar, por exemplo, um fogão de indução, tá? A potência de um fogão, por exemplo, elétrico de indução, um cooktop de indução, é lá em cima. E às vezes a sua rede, que nem sempre se consegue mudar, tá? Já passei por essa experiência também, de não conseguir trocar a fiação que vem lá de baixo do apartamento, lá no PC do prédio até a unidade lá em cima. Já aconteceu de simplesmente eu não consegui trocar, eu não consegui pedir aumento de carga na concessionária, porque o PC do prédio era muito antigo e não, simplesmente para eu pedir o aumento de carga, o prédio todo tinha que reformar primeiro o PC do prédio. Isso já aconteceu comigo. Então, assim, o fogão de indução, importantíssimo. Ah, quero fogão de indução porque os estrangeiros só usam fogão de indução. Tem que ver se o seu prédio comporta, tá? Eu, invariavelmente, uso muito cooktop a gás, tá, tá? Consumo para gente, brasileiro aqui, né, para gente, o consumo de gás vai funcionar melhor. O valor, né, ainda que se use muito, vai sair mais barato na conta do que o cooktop elétrico e mais ainda que o cooktop de indução, entendeu? Então, tá. esses pontos aí são bem importantes para serem pensados aí. Ou seja, são detalhezinhos que nós, que assim, né, não somos arquitetos, nem designers, enfim, Aham. não temos assim esse olhar que você vê que né, é tudo conectadinho para chegar no É, resultado final e apresentar um imóvel compacto, funcional e, vamos dizer assim, rentável, né? Para quem, rentável. né? É. Traga Essa questão, realmente essa renda extra, né, para quem está investindo. é, essa questão também, você acabou de me lembrando de uma questão bem importante, que é o seguinte: quando a pessoa estiver pesquisando o imóvel, é imprescindível que se vá lá na portaria e se tente descobrir algumas questões importantes, tá? Antes mesmo da decisão da compra do imóvel, Tá, tá? E eu vou listar algumas questões bem importantes. Se a portaria é 24 horas, isso para um imóvel de locação não é um luxo, isso é uma necessidade, tá, porque você vai acabar recebendo algum hóspede que o voo atrasou e que esse hóspede vai chegar às 3 horas da manhã. tá. Entendeu? Isso vai acontecer, já aconteceu comigo várias vezes. Então, assim, tem que saber se a portaria é 24 horas, tem que saber se os porteiros são autorizados a ficar, por exemplo, com uma chave, no caso de uma demanda como essa, por exemplo, que eu citei, né? E, principalmente, saber se aquele prédio, se na convenção de condomínio daquele prédio, é permitido, porque tem alguns prédios no Rio, eu vou falar assim, a experiência do Rio de Janeiro. No Tá. Rio é muito raro você ver algum prédio que tenha em convenção essa proibição de locação para temporada. Mas se você pegar bairros mais nobres, você pegar um Leblon, uma Gávea, Ipanema, é, já aconteceu de o cliente meu querer comprar um imóvel e aí a gente ir lá e conversar e descobrir que a convenção não permite locação para temporada por plataformas, entendeu? Então é Entendi. imprescindível antes mesmo da decisão da compra, se Ter fazer esse essa olhar, pesquisa né? no Ter, apartamento, no tá. prédio, né? Melhor dizer. Sim, sim. Não, são dicas, vamos dizer assim, de ouro que você está trazendo aqui para quem está nos acompanhando, que vai muito além só, né, da reforma, da Da decoração. questão projetual, Exatamente, né, do projeto em si. E aí, assim, e o que mais em termos de decoração, quando a gente vai para os adornos, qual é o teu sim, sim. olhar e a sua recomendação em relação a isso também? Eu vou dar uma pincelada aqui, porque é o seguinte, como no caso, se tratando de Rio de Janeiro, né, não tem como a gente fugir de hóspedes estrangeiros. É a regra, né? É É muito o da regra. carro-chefe, é o carro-chefe. É o carro-chefe. Para os meus apartamentos, é o carro-chefe. E aí, o que acontece? No geral, o que mais a gente encontra dentro dessas plataformas
são aqueles apartamentos assim, contemporâneozinho, cosmopolita. E como a gente definiria a arquitetura deles? Universal. É legal? Pode ser legal, pode ser legal. Mas eu observo, agora pela minha experiência como anfitrião mesmo, né? E pelo feedback que eu recebo através dos comentários, né? Assim, o hóspede estrangeiro, ele gosta muito de ver um apartamento que não tem a cara de um apartamento que ele se hospeda na Nova Zelândia, na Turquia, ou na África do Sul, ou nos Estados Unidos, em Miami. Entendeu? Sim. Ele gosta de sentir um pouquinho da brasilidade, um pouquinho da nossa diferença, né, cultural no próprio apartamento. Então, assim, se você está focando nessas plataformas de locação, é assim, conversa com o seu arquiteto sobre isso. Se vocês podem usar uma pegada mais regionalista ou mais praiano. Ah, não, eu quero um apartamento, tipo aquele estilo buziano, né? Aquele estilo de praia buziano. Sim. Assim, mostrar um pouquinho da nossa brasilidade, né? Dentro do regionalismo na arquitetura, na hora do planejamento de interiores. Então, assim, isso é bem legal. Isso é um tópico, eu diria, agora como arquiteto, mas também como anfitrião. Se atenha a isso. Conversa com o seu arquiteto e fala assim, pô, esse tipo de apartamento aqui acha que vale a pena, mas tenta assim, sugerir pelo menos a ele esse caminho. Porque, no fundo, eu recebo muito feedback das pessoas falando, que adorei o apartamento, me senti realmente no Brasil, o apartamento super bem decorado, adorei os elogios, né? E os feedbacks. Quase sempre, cara, tem alguma ligação com isso, com essa alma do apartamento, entendeu? Não, Então, excelente. é bem importante focar nisso. É mais o quê? Mais um olhar, né? Assim, né? Um detalhe, um olhar que faz com que torne, até porque as pessoas estão ali colocando seus depoimentos, né? Os É, comentários, né? Do que vivenciaram. Então, se foi positivo, mostra que você está é, no caminho certo. Então, fica outra dica aí para quem está nos acompanhando, é, seguir. E aí, fala um pouquinho do centro, que você também disse que você também, né, uhum, também é investidor do centro, e a gente sabe que, por exemplo, o Porto está recebendo vários imóveis, e o centro, né, por conta do plano Reviver Centro 2 também está passando a receber. Recentemente, o Opportunity já apresentou que até o retrofit do Hotel São Francisco, que agora é o Casa ah, Mauá, que eles teve a cerimônia, né, enfim, teve a participação aí das autoridades por conta do seu primeiro empreendimento pronto para morar do Reviver Centro 2. Como é que é é, isso? Assim, qual a sua dica do centro? Como é que é esse olhar? Porque lá também são unidades, com essa medida, né, também compacta, né? impacto, E estão assim é, totalmente funcional. Eles já são entregues com armários, com bancada na parte da é, cozinha. Ou seja, qual é a dica e qual região? O que que você acha que, né, é importante para quem está nos acompanhando esse olhar do bairro também, né? Ou aquele que ah, está com muita quer investir, está iniciando, de repente não consegue ir para a Zona Sul, porque, né, na Zona Sul tem, como você disse, prédios antigos, mas já estão surgindo outros com essa pegada, mas no centro já está começando também, né, esse movimento, acho que até pioneiro, à frente, né? Como é que é isso? é, no centro, assim, eu vou falar até sobre dois enfoques, né? Porque no centro, os meus apartamentos lá no centro, eles tiveram sempre demandas de turista estrangeiro, porque nem todo turista estrangeiro, né? Recebo às vezes um olhar assim de surpresa quando eu falo das demandas desses apartamentos do centro para alguns clientes, né? Porque na cabeça dos clientes, dos meus clientes que me contratam para os projetos, né? Sim, Eles falam, poxa, mas o turista estrangeiro não quer vir ficar na beira da praia? Muitos, mas não todos. olha aí, Muitos é um querem ficar no feedback centro histórico. importante. Aham. É, muitos querem ficar no centro histórico da cidade. Então, assim, é uma parte da cidade que é muito interessante para o olhar estrangeiro, tá? Paralelamente a isso, ou seja, a esse turista estrangeiro, né, quem está pensando em investir nesses apartamentos por cento, tem um outro nicho que é importantíssimo,
é o nicho, na verdade, da galera, e aí já é a maioria, são turistas nacionais, perdão, turistas nacionais. Porque eles vêm para eventos no Rio. Olha, Sejam eventos de cultura, eventos de show, Rock em Rio, enfim, eventos na Fundição Progresso, eventos, shows dessas cantoras lá no Newton Santos, eu pego também esse público, mas eu pego o não turista, é o cara que, em se tratando de centro da cidade, ele vem, na verdade, para participar de um evento que é uma semana na Fundição Progresso, um evento sobre agricultura, não sei das quantas, uma conferência, um evento nos centros de convenções que tem no centro do Rio, ou aqui na Zona Sul, mas que eles preferem ficar, às vezes, hospedados lá no centro. Então, assim, eu pego um nicho de mercado que é muito interessante agora mesmo, nesse momento. Eu estou com duas pessoas do Recife que estão participando de um evento de 10 dias no Rio. Então, eles vieram a trabalho. E aí, o que acontece? Eu pego... Isso não é sazonal. Essa galera que vem para eventos profissionais é o ano inteiro. ou seja, Não, já não está com tem basicamente calendário, alto e né? baixo. Já tem um calendário, te cortei, já tem um calendário para esse Exatamente. tipo de evento, né? Exatamente. Aí o cara vem para o congresso, não sei das quantas, né? Lá no centro de convenções da Cidade Nova, ou em algum outro centro de convenção ali, na área da região da prefeitura. Então, esse pessoal não é sazonal. São eventos que acontecem o ano inteiro. Então, na prática, assim, essa demanda dessa galera é muito boa. Para a rentabilidade do imóvel, é muito boa. Então, se você está pensando, né, em investir no imóvel, né, e existe a possibilidade do centro, né, depois do Reviver Centro, realmente, assim, o mercado imobiliário está extremamente aquecido no centro, principalmente na área do Boulevard Olímpico, mas não só na área do Boulevard Olímpico. Por exemplo, onde eu tenho os meus apartamentos, é uma área ali colada na Cinelândia, e que é uma área cercada de hotéis. Então, se você está pesquisando um imóvel, pense nisso. Assim, se você está do lado de hotéis, você está bem servido de rede de táxi, você está bem servido de restaurante, você está com uma área que está movimentada a noite toda, porque no centro da cidade isso é raro, né? Então, assim, você tem essa questão de estar do lado da rede hoteleira, você vai ter esse movimento. Entendeu? Então, é um fator que é bem relevante, tá? Para essa galera que vai vir participar de um congresso, ficar 10 dias, porque se está perto de hotel, você tem essa garantia de que o entorno está girando. Vai ter movimento noturno, vai ter movimento domingo, vai ter movimento de semana. Não, Entendeu? isso Então, é muito, assim, isso é muito importante, né? Ter essa é, pegada e esse olhar na hora da análise, né? Tudo é uma pesquisa, uma é, análise, que é bom. Quem está nos acompanhando, né? Claro que aqui não vai dar o período que a gente tem, né? O tempo. Não dá para dar toda essa consultoria, mas a gente trouxe um assunto que está aí. Quem querendo ter oportunidade, né, de investir, ter uma sim, renda extra, aquele que quer morar mais próximo do trabalho, mesmo tendo o home office, o também. trabalho híbrido também, mas é uma É, oportunidade de comprar também o primeiro imóvel, de repente trocar o aluguel pela casa própria, e começar também por esses é, apartamentos compactos é mais viável. Então, assim, é uma série é. de O coisas. Então, leque é muito bom. exatamente. Estando nessa área do centro, o leque, né, ou seja, a abrangência dos tipos de locação que você pode ter é muito grande. Porque não só pega o turista estrangeiro, o turista nacional, mas pega esses outros eventos, pega até mesmo a pessoa que quer locação de longa duração. Eu já aluguei um Também. imóvel meu, a pessoa viu pela plataforma, mas ela me insistiu tanto, falou, mas eu queria um período longo, fiz o contrato. Então, um dos apartamentos, eu aluguei durante 30 meses, porque a pessoa ia passar uma temporada grande no Rio. Mas, assim, aluguei com tudo montado, como se fosse plataforma mesmo. Sim, Então, ficou todo ele só montadinho. entrou com a roupa, né? Enfim, com a malinha de roupa. Exatamente. Porque a pessoa ia ficar trabalhando no Rio durante um período, não valia a pena trazer mudança, montar apartamento. Então, aluguei completo, tudo. Mas aluguei, claro, por um valor muito maior do que se fosse uma locação do apartamento normal. Então, até sob esse aspecto, o centro é assim, é muito bom para investir nesse sentido, muito bom mesmo.
E aí, e com esses novos também já dá mais uma coisa, né? Aquela coisa de É, mostrar que a região realmente, né, está aí nos holofotes, porque está atraindo tá os aquecido. construtores, né, o mercado imobiliário, enfim. E aí, Marcelo, assim, como você disse, tanto para o novo quanto para o que já, né, que são os antigos que você explicou no primeiro bloco, o novo também Ah, é bom ter esse olhar do é, aproveitamento também, porque a gente está chegando ao finalzinho do é, nosso programa, e aí eu queria que você só desse ah, essa pincelada nesse que já está, né, sendo, como a gente comentou, o Casa Mauá, que já está pronto, a pessoa já vai poder comprar é, e utilizar, e outros que vão vir, que aí tem que esperar ficar pronto, mas já vai tendo aqui, é. anotando a Só para dica. fazer um fechozinho, Cris, que eu acho bem importante. Esses novos, sobretudo, os grandes lançamentos estão voltados para o centro, né? Eles têm uma vantagem comparativa muito boa. A velocidade com que você consegue fazer a montagem do apartamento, a decoração e a disponibilização na plataforma é muito grande. A velocidade é outra. Porque você não vai passar por aquela obra barra pesada que você passa nesses antigos. Então, o novo tem essa vantagem comparativa. É um móvel que você pegou, você monta ele, prepara ele para locação nas plataformas de uma maneira muito rápida. É um ponto importante que eu estava esquecendo de falar, né? Então, E, esses novos têm esse ganho assim, comparativo. além de ter isso também, esses já estão proporcionando também uma infraestrutura. Um exemplo, um Completo. coworking, conveniências para aquela coisa do Exatamente. delivery, né, para Uma rede elétrica recebimento. já adequada, Exato, tudo é novo. exato, e o que você chamou a atenção da segurança 24 horas, já tem essa coisa É, toda, né, que já está ali, já vem a reboque, né, é, com a facilidade de transformar o imóvel com certeza. mais rápido, né? E esse que É, já está pronto, assim, esse que já está pronto, então, né, que só precisa, vamos dizer assim, né, que só precise, mas assim, montagem, complementar com decoração. isso, ele já logo, logo quem está investindo vai conseguir colocar para locação, que a gente está chegando aí já, né? Natal, Ano É, Novo, Carnaval, enfim, as festas, né? é, Então, assim, é a coisa de aproveitar mesmo. com certeza. Marcelo, Mas é isso. O a gente centro é um bom lugar para investir. A gente chegou ao finalzinho do nosso programa. Quero te agradecer mais uma vez, que Beleza. você possa voltar mais vezes com essas dicas que, para a gente, quem está aqui nos acompanhando, são dicas de ouro e faz a gente pensar e olhar com outro olhar para o centro do Rio, que está aí, né, renascendo com o programa Reviver Centro, agora o 2. Ah, beleza. Estou à disposição. Precisando falar até de outros assuntos também, relativos ao centro ou outra região aí. Vou estar sempre à disposição aí para vocês. Muito obrigada, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Cris. Tchau, tchau. Obrigado, gente.